Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, vocês irão fazer a sondagem de geografia, certo? Vai ser aqui na plataforma. Então, o que vocês irão fazer? Irão aqui na data 8 de junho, que é hoje, a avaliação sondagem. Aqui vai estar escrito para vocês darem início. E lá temos a questão número 1. De acordo com o que estudamos na apostila, quais os fatores que contribuem para o crescimento da população? Vocês vão escrever aqui. Lembra que nós estudamos lá na página 196 que existem alguns fatores importantes, né, para saber o aumento, o crescimento da população. E esse fator, ele é feito pelo nosso IBGE, certo? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o órgão responsável pelo quê? Pelo censo, né? E acontece a cada 10 anos. Lembra que nós falamos? Mas quais são os fatores que o censo faz, né? Que utiliza para saber o crescimento da população? Eles sabem pelo crescimento natural, né? Acontece essas duas maneiras. Pelo crescimento natural, ou seja, isso é um dos fatores. O que é esse crescimento natural? É quando eles veem que existem maior número de natalidade, né, onde as pessoas nascem, muito mais pessoas, do que morrem. Então, esse é o crescimento natural, né? Existe mais natalidade do que mortalidade, certo? E um outro fator importante é aquele que a gente discutiu. Por quê? Aquele da imigração. Lembra que as pessoas saem dos países de origem e vão morar em outros lugares? Aqui também acontece isso. Muitas pessoas vêm morar no nosso país, né? Então, isso também é um fator muito importante. Ou seja, então, a gente já disse dois, que é o crescimento natural e a imigração, né? Ou a chegada de imigrantes. Aí, terminado, nós vamos para a próxima página. Questão 2. O que nós temos na questão 2? Ficou duas fotinhas aqui, ficou sombreado. O que nós temos na questão 2? Nós temos duas imagens, certo? O que nós vemos nessas imagens? Uma grande quantia de prédios, a gente já imagina que é a zona urbana. E aqui também uma quantidade de prédios e vários carros, também uma cidade urbana com trânsito. E aqui nós temos um pedacinho que é as pessoas andando nas ruas, né? Um lugar mais tranquilo. Mas cite dois problemas que atingem a população da cidade. O que a gente consegue ver aqui, né, nessas imagens? O que a gente percebe de problemas? Olha para vocês verem quantos carros, né? Será que existe só o trânsito? Será que é muitas casas umas perto das outras? Quais são os problemas que a gente vê olhando essas duas imagens? B. Que solução você apontaria para os problemas que citou? Ou seja, eu falei do trânsito, né? Eu falei que são várias pessoas que moram muitas casas umas perto das outras, as pessoas saem para trabalhar todas nos mesmos horários, então isso acaba criando um certo problema. Mas que solução que eu vou dar para este problema que eu falei? Né? O que pode ser feito para melhorar? Então, vocês vão fazer, né, resposta pessoal. Cada um vai falar o problema e depois vai apresentar uma solução, certo? Não se esqueçam que vocês têm que ir digitando aqui. Aí, terminou. Próxima página. Questão 3. Dados coletados pelo IBGE também revelam que nem todos os brasileiros têm as mesmas oportunidades e que há muita desigualdade social. Lembra que nós estudamos nessas últimas aulas a desigualdade social? Ou seja, nem todos os brasileiros eles têm as mesmas oportunidades. Lembra que nós falamos sobre isso? Que às vezes um tem tanto e o outro tem tão pouco?
né? Então a gente tem uma charge aqui, né? Aqui nós temos a cidade grande na nossa imagem e aqui nós temos, vamos dizer, o morro que a gente conhece, que a gente vê, né, nos jornais, que a gente vê na TV, a favela, né, onde mais para cima, bem próximo das cidades grandes. Aí o menininho diz: pai, eu quero morar naquele mundo. Ou seja, por que ele fala isso? Será que são mundos diferentes? Em que sentido que é mundos diferentes? Né? Porque se a gente mora todos no mesmo lugar, vamos dizer assim, por que ele quis dizer que é naquele mundo? Então vamos lá. Cite 3 políticas públicas que devem ser desenvolvidas em nosso país para diminuir a desigualdade observada pelo garoto na charge acima. 3 políticas públicas. O que a gente pode falar sobre as políticas públicas? Lembra que nós estudamos e falamos sobre o quê? Lembra que nós falamos assim? 3 coisas importantes, né? Na nossa divisão, para que todos tenham uma boa igualdade, vamos dizer assim, mas que nem sempre funciona essa igualdade, que a distribuição é diferente. Mas o que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir essa desigualdade? Lembra que nós falamos sobre renda, sobre educação e sobre saúde, certo? Então, quais são essas políticas públicas? A Pro acabou de dizer, né? O que pode ser desenvolvido em nosso país para diminuir a desigualdade observada pelo garoto? Cite 3 políticas públicas. Ah, então eu vou falar da renda. O que eu posso falar da renda? O que eu posso falar da educação e o que eu posso falar da saúde, certo? Ou seja, já disse 3, mas eu vou ter que explicar cada uma delas, certo? Terminado, próxima página. Questão 4. Crise econômica impulsiona a imigração de brasileiros. Imigração, ou seja, o brasileiro está saindo do nosso país. O Brasil é, hoje, uma nação exportadora de gente. Desde que a crise econômica entre nós se iniciou, é enorme a quantidade de brasileiros que abandonam o país todos os anos. A maioria vai para nações mais ricas e com menos problemas sociais. Esse movimento inclui cidadãos das classes mais baixas até indivíduos ricos e de sólida formação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior se aproxima de 3 milhões, certo? Olha aí, os 5 países com mais brasileiros. Lembra que nós falamos sobre isso? Estados Unidos, Portugal, Espanha, Japão e a Itália. Aí vocês vão responder o quê com base nesse nosso gráfico? Relacione os principais problemas sociais existentes no Brasil, que contribuem para que ocorra a emigração de nossos cidadãos para outros países do mundo. Lembra que nós falamos que as pessoas saem tanto da zona rural para a zona urbana, como do nosso país para outro país, em busca de quê? De uma melhor qualidade de vida. Então, quais são os principais problemas sociais que existem no nosso país que faz com que a pessoa vá para outro país? Porque ela busca o quê? Um melhor emprego, uma melhor qualidade de vida, certo? O que mais que a gente pode citar? E aí, a B. Os brasileiros emigram para países com índice de desenvolvimento humano maior do que o do Brasil. Quais são os 3 pilares que avaliam o IDH, ou seja, a qualidade de vida de um país? Nossa, Pro, mas eu acabei de responder isso lá na outra questão, certo? Então, quais são os 3 pilares importantes que calculam a qualidade de vida de um país? Renda, educação e saúde. Então, eles analisam esses 3 para ver como que é a vida daquela nação. Lá na outra questão, a gente também falou sobre isso, certo?
Terminado. Próxima pergunta. Questão 5. O Brasil, embora seja o quinto país mais populoso do mundo, com a estimativa de 208, milhões de habitantes, apresenta um território extenso em relação ao número de pessoas que o habitam. Pode-se dizer que o Brasil é um país populoso, mas que sua ocupação territorial é irregular? Sim ou não? Justifique sua resposta. Lembra que nós falamos sobre isso, que o Brasil é um país populoso, por quê? Porque existem muitos habitantes, a sua população é muito numerosa. A gente acabou de ver que é o quinto país mais populoso do mundo. Mas ele é povoado? Lembra que nós estudamos? Ele é mais populoso? Sim, pode-se dizer que sim, claro. Mas que sua ocupação territorial é irregular? Sim, também. Justifique sua resposta. Por quê? É irregular por quê? Porque muitas pessoas moram nos mesmos lugares. A região do país, ela não é dividida certinha pela sua população. Ou seja, tem regiões sudeste que moram muito mais pessoas do que em outras regiões. Então é irregular porque tem um número maior de habitantes em um certo lugar e outros lugares um povoado bem pequeno, certo? Terminado, próxima página. Questão 6. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos de idade ou mais por região brasileira. 2012 essa pesquisa. As regiões aqui de novo. Nordeste tem 17% de analfabetismo. No Norte, 10%. No Centro-Oeste, 7%. No Sudeste, 5% e no Sul, 4%. Ou seja, menor analfabetismo e índice maior é no Nordeste. Agora responda. Qual é o assunto tratado no gráfico? Ou seja, todo gráfico, todo mapa, ele tem um assunto. Esse aqui, do que nós tratamos? Exatamente. B. Qual é a região que apresenta o maior índice de analfabetismo? Qual será? Dessas 5 regiões aqui, dessas marcadas, quais são? C. Em sua opinião, o que o governo poderia fazer para diminuir o índice de analfabetismo na região identificada? Ou seja, a maior você identificou aqui. Qual a sua opinião, com as suas palavras, o que o governo poderia fazer para diminuir essa taxa de analfabetismo que foi identificada nessa região? Terminada, próxima página. Questão 7. No censo de 2010, o IBGE registrou a evolução da população rural e da população urbana, como podemos observar no gráfico. Ou seja, 1940, nós temos população rural, a faixa clara, população urbana, a faixa escura. Muito mais pessoas moravam na zona rural. Olha agora, foi mudando, e olha nós em 2010. Faixa da zona rural só um pouquinho e a zona urbana, olha como alavancou, aumentou, certo? Lembrando-se das informações recebidas em aula, qual foi a causa do aumento da população urbana nos últimos anos? Sobre o que nós falamos? Tá fácil, ou seja, nós falamos sobre a busca de melhor qualidade de vida, tem mais oportunidades, tem mais chances de emprego. B. O aumento da população urbana trouxe como uma das mais consequências a desigualdade social no Brasil. Justifique sua resposta. Será que esse aumento na população urbana, que todo mundo quis ir morar na cidade, ela teve como uma das consequências a desigualdade social no Brasil? Você acredita que sim? Sim, por quê? Porque muitas pessoas buscam um melhor emprego, mas nem todas são qualificadas. Como nós dizemos,
Todos têm oportunidades, mas nem todos têm a sua igualdade. Ou seja, a oportunidade para um também pode ser para outro, mas às vezes um consegue e o outro não. Então a igualdade é diferente. Por isso que existe a desigualdade. Uns conseguem um melhor emprego e ganham mais. Aí os outros que não conseguem vão buscar outras alternativas, é onde cria a desigualdade. Porque nós temos oportunidades, mas não são todos que têm chances, certo? Terminado, vocês vão finalizar, certo? E a professora já vai receber e logo já dá um retorno para vocês, tá bom? Então, boa avaliação, boa sorte e até a próxima.